Esta é a história de um país que nasceu nas florestas geladas, sobreviveu a invasões brutais, construiu impérios e nunca parou de lutar por poder. De príncipes vikings a czares absolutistas, de revoluções sangrentas à superpotência nuclear, de Lenin a Stalin, de Stalin a Putin. A história da Rússia é uma montanha-russa de glória, tragédia, medo e ambição. Mas como um conjunto de tribos eslavas virou o maior país do planeta? Por que o sofrimento sempre parece caminhar ao lado do poder russo? E por que a Rússia e o Ocidente vivem em tensão há séculos? Para entender a Rússia de hoje, precisamos viajar 1000 anos no passado. Esta é a inacreditável história real da Rússia. No século IX, as planícies da Europa Oriental eram habitadas por tribos eslavas sem um estado forte ou unidade política. Segundo as crônicas, cansados das guerras internas, eles tomaram uma decisão improvável. Convidaram estrangeiros para governá-los. E esses estrangeiros eram varangianos, vikings do norte. Em 862, um deles, chamado Rurik, fundou uma dinastia. Seus sucessores conquistaram Kiev e criaram a Rus de Kiev, um poderoso estado comercial entre a Escandinávia e o Império Bizantino. Em 988, o príncipe Vladimir adotou o cristianismo ortodoxo como religião oficial, ligando o destino russo ao mundo bizantino e moldando profundamente sua identidade cultural e espiritual. Durante cerca de um século, Kiev prosperou. Mas disputas internas enfraqueceram o Estado, abrindo caminho para uma nova ameaça. No século XIII, surgiram os mongóis. Em 1237, liderados por Batu Khan, invadiram as terras russas, destruindo cidades e impondo o chamado Jugo Tártaro, que duraria quase 200 anos. Os príncipes russos governavam, mas sob a autoridade dos Khans. Nesse cenário, uma cidade começou a crescer: Moscou. Seus líderes aprenderam a negociar com os mongóis, acumularam riquezas e poder. Em 1480, sob Ivan III, Moscou recusou-se a pagar tributos, marcando o fim do domínio mongol. Ivan III consolidou o Estado russo e passou a ver Moscou como a terceira Roma, herdeira de Bizâncio. O caminho estava aberto para um novo tipo de governante. Em 1547, Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, foi coroado o primeiro czar da Rússia. Seu reinado marcou a centralização do poder e a expansão territorial, mas também ficou conhecido pelo uso do medo como instrumento político. Após sua morte, a Rússia entrou no tempo das tribulações, com crises e invasões, até a ascensão da dinastia Romanov em 1613, que governaria por mais 3 séculos. No final do século XIX, surgiu Pedro o Grande, decidido a modernizar a Rússia à força. Reformou o exército, a administração e fundou São Petersburgo, aproximando o país da Europa. No século XVIII, Catarina a Grande expandiu ainda mais o império, transformando a Rússia em uma das maiores potências europeias, embora profundas desigualdades sociais permanecessem. Em 1812, a Rússia resistiu à invasão de Napoleão, reforçando sua imagem de potência continental. Mas internamente, o atraso econômico e a repressão política continuavam. No início do século XX, derrotas militares, fome e instabilidade levaram às revoluções de 1917. O czar caiu e os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder, criando a União Soviética. Após a morte de Lenin, Stalin concentrou o poder, promoveu rápida industrialização e reforçou o controle do Estado sobre a sociedade. A URSS se transformou em uma grande potência. Durante a Segunda Guerra Mundial, a URSS enfrentou a invasão nazista e saiu vitoriosa, emergindo como uma das 2 superpotências globais. Seguiu-se a Guerra Fria, um período de tensão entre a URSS e os Estados Unidos, marcado por disputas ideológicas, políticas e militares. Nos anos 1980, crises internas levaram às reformas de Mikhail Gorbachev. Em 1991, a União Soviética colapsou e a Rússia se tornou um novo país, mergulhando em instabilidade econômica e política nos anos 1990.
Em 2000, Vladimir Putin, ex-agente da KGB, chegou ao poder prometendo restaurar a ordem e o orgulho nacional. Reforçou o Estado, recuperou a influência internacional da Rússia e centralizou o poder político. Conflitos regionais e disputas com o Ocidente voltaram a colocar a Rússia no centro da geopolítica mundial. Ao longo de mais de 1000 anos, a Rússia foi moldada por invasões, impérios e líderes fortes. O medo do caos criou a busca por ordem. A humilhação gerou o desejo de grandeza. E a história deixou marcas profundas na forma como o país se vê e age no mundo. Hoje, o passado continua vivo nas decisões do presente. Porque para entender a Rússia moderna, precisamos lembrar de tudo o que ela já foi. Esta foi a história completa da Rússia. E você, o que achou dessa história? Se inscreva e deixe seu like, isso é muito importante para nós. Comente aí, de qual país você gostaria de conhecer melhor a história? Obrigado e até a próxima!